Olá a todos, sejamos todos bem-vindos. Estamos aqui através do Centro Espírita Capitão Vendramini, junto ao seu braço da caridade, a Arca de Noé. Todas as terças-feiras, às 19 horas, trazendo o nosso Evangelho online, uma leitura edificante, com comentários de acordo com a nossa doutrina espírita. Lembrando sempre que o nosso Centro Espírita Capitão Vendramini tem palestras públicas sempre aos domingos às 19 horas, com passes individuais ao final de cada palestra. Vamos então nos preparar com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, que o Senhor possa nos permitir estarmos aqui, sempre amparados por essa espiritualidade amiga, para que possamos fazer o nosso melhor, tentar sempre seguir as pegadas do Mestre e passar uma mensagem que seja edificante para todos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema O Bem que Não Foi Feito, que se encontra no livro Segue-me, de Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, onde vai começar com Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14, onde ele vai dizer assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não as tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E Emmanuel vai nos dizer: estranha a norma do homem que, quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício sem linhas corretas. Note-se, porém, que o alejão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Então essa foi a mensagem de Emmanuel através do Chico. E o apóstolo Tiago ele faz uma pergunta retórica aos seus leitores. De que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? E a resposta implícita é não, né? O Tiago, então, está dizendo diretamente: é inútil afirmar ter fé e não ter obras. Tiago pergunta se a inação de uma pessoa de fé pode salvá-lo de alguma coisa. Assim como a palavra salvar, do grego sozo, não é um termo técnico com um único significado aplicado em todos os contextos, como a palavra talento, que também está em Mateus capítulo 25. Devemos determinar o significado a partir do contexto. Quem ou que está sendo salvo de quê? Então, salvar carrega o significado de entregar, preservar ou resgatar. Então, nesse contexto aqui, lembremos de que Tiago já havia estabelecido que seus leitores eram irmãos em Cristo. A questão que Tiago levanta ao longo de sua carta, até este ponto, não é os cristãos, se eles tinham fé ou não tinham fé, eles tinham fé. A questão é que a fé desses cristãos fosse posta em ação, superando as dificuldades para que pudessem ser completadas. Então, uma fé completa resulta na aprovação do tribunal de Cristo, no recebimento de grandes recompensas, como a coroa da vida, como acreditava-se na época. A fim de terem sua fé aprovada, Tiago exorta os cristãos a deixarem de lado a maldade interior de sua antiga natureza, substituindo-a pela palavra de Deus, que salvará suas almas das consequências do pecado que leva à morte. Tiago deixa claro
que esta, né, é uma questão de escolha. Eles poderiam escolher agir de acordo com a sua fé e ser aprovados, recompensados, né, como acreditam as religiões mais tradicionais. Ou poderiam escolher não agir de acordo com a sua fé e sofrer as consequências, né, a consequência negativa do pecado, o castigo também, como acreditavam as religiões tradicionais. E Tiago chama aqui, ele se refere como morte. Né? Morte, nesse caso, significa separação do que é bom. Quando morremos fisicamente, ficamos separados do nosso corpo físico. Né? Para nós espíritas, o nosso corpo físico fica, né? E o nosso espírito volta à erraticidade, mais no aprendizado. Portanto, nesse versículo 2 de Tiago, né, do capítulo 2, aliás, onde Tiago pergunta a seus irmãos se uma fé sem obras salvaria uma pessoa, a discussão está centrada na salvação dos cristãos, das consequências negativas daqueles que eles fazem de mal, que seria o pecado. Em Romanos 1, diz que quando alguém escolhe andar em pecado, fora dos desígnios de Deus, Deus o entrega às consequências adversas naturais do pecado, né? Levando a pessoa ao que podemos chamar nos tempos modernos, né? A pessoa que segue o caminho do mal, de vício, perda da saúde mental, perda da saúde física, perda principalmente da saúde espiritual. Assim, a intenção de Tiago é apropriadamente equipar a seus seguidores, ajudando-os a adotar uma perspectiva que os leve a fazer escolhas que realmente sejam para o seu bem. Né? Então essa é a visão aqui de Tiago. E Emmanuel, né? Emmanuel, mais uma vez, através de Chico, aqui no livro Segue-me, vamos destacar aqui uma passagem que é importantíssima, só para a gente poder finalizar, onde ele diz o seguinte: ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o seu credor. Então você está devendo a alguém, você vai conseguir pagar a essa pessoa louvando ele, chamando ele de bonito, falando que ele é sempre uma pessoa boa, que pessoa fantástica, ou seja, puxando o saco dele. Você vai conseguir pagar a essa pessoa que você deve, puxando o saco dela? É claro que não. Então se você não tirar o dinheiro ali e pagar fisicamente esse dinheiro para essa pessoa que você está devendo, você não vai deixar de devê-lo. Então não adianta ficar puxando o saco, não adianta ficar, né, falando bem, falando que essa pessoa é a pessoa melhor do mundo, não adianta. Como também, colocando aqui essa analogia para nós, não adianta só louvar a Deus. Nós temos sim que louvar a Deus, mas não é só louvar a Deus, não é só dizer, oh, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, eu amo a Deus, eu amo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. É essa a mensagem no todo. Né? Eu preciso fazer a minha parte para ser realmente uma melhor criatura. Né? Então nós necessitamos ser verdadeiramente cristãos e para isso nós temos que seguir os passos, né? As pegadas do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Né? E só assim estaremos salvos. Colocando essa palavra salvo, né? Souzo ali, da época ali, como o Tiago colocou, no intuito de fazermos a nossa parte, cumprirmos a nossa missão e irmos para o lado de lá, para a vida maior, depois que a gente desencarnar, com a consciência livre, a consciência em paz de ter feito tudo aquilo que eu podia para que a gente pudesse, né, melhorar, cumprir a nossa missão aqui, que é evoluir. Né? Como também colocou o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, com essa palavra salvação, que para nós espíritas, né, seguir as pegadas do Mestre, cumprir a nossa missão, que é nos melhorar. Bom, nós agradecemos a você que esteve aqui no nosso canal do YouTube, nos assistindo ao vivo, né, que é online, como também todos que assistiram posteriormente. Tenhamos uma ótima semana. Paz em Cristo.